Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós vamos conversar com a professora Cecília Maria Aldigueri Goulart. Ela é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, onde leciona disciplinas para o curso de Pedagogia, graduação, e também no programa de pós-graduação em Educação. Está aqui em Natal participando do 4º Seminário Internacional Diálogos com Paulo Freire e hoje conversa conosco sobre este tema. Professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta, é bom tê-la aqui conosco. Eu agradeço a vocês o convite. E eu já começo com o tema da sua participação, né? Bom tê-la aqui mais uma vez. O tema da sua participação neste congresso desse ano, para falar um pouco sobre a formação docente e Paulo Freire, né? Quando a gente fala sobre Paulo Freire, vem a questão do método, da contribuição para a alfabetização, e a pergunta é como encaixar essa metodologia ou essa ressignificação da própria educação, do saber, a partir dessa temática, educadores, professores e a formação do conhecimento de Paulo Freire. Então, a contribuição do Paulo Freire para repensar os processos de alfabetização é muito grande, embora ela até hoje não tenha alcançado, todos os professores, uma compreensão, porque a força da tradição de trabalho com métodos mais mecanicistas, mais automatizados, é muito forte ainda entre nós no Brasil, também, não é, de um modo geral, e o conceito de alfabetização, então, o que é alfabetizar e alfabetizar para quê, não é? Então essa problematização da alfabetização como uma questão política, como uma questão de uma inserção maior do sujeito na sociedade, da formação da cidadania, de uma participação maior nas atividades sociais de um modo geral e não uma participação reduzida. Isso é muito instigante para nós repensarmos os processos de alfabetização. Mas o fato é que nós continuamos ainda hoje com índice de analfabetismo absoluto alto, cerca de 8 a 9%, e eu acho que o mais preocupante, um índice de analfabetismo funcional que chega a quase 30% da população de pessoas que, de um modo geral, passaram pelo menos 4 anos pela escola, são consideradas alfabetizadas, mas são, vamos dizer assim, analfabetos políticos, para nós falarmos. Às vezes conseguem ler, mas não eles compreendem, conseguem ler, mas não conseguem relacionar aquilo que leem às suas vidas ou transformar as suas vidas com a leitura e com a escrita. Nós lá no nosso grupo de pesquisa pensamos muito o que nós fazemos com a escrita e o que a escrita faz conosco. E numa sociedade como a nossa, grafocêntrica, que vive em função da escrita, não adianta eu chegar em lugar nenhum e dizer que eu sou Cecília Goulart. Se eu não apresentar um documento, ninguém vai acreditar em mim. Então a escrita tem um papel importante, os corpos estão escritos, marcados hoje pela escrita. Então a escrita cada vez mais marca as nossas vidas de muitas maneiras. E muitas vezes são essas marcas mais superficiais que ganham a sociedade, dinâmica, em vez das marcas mais densas que poderiam transformar essa sociedade numa sociedade mais justa, mais democrática, como era o desejo, e para onde caminhava e caminha a filosofia do Paulo Freire. Professor, Paulo Freire, sem dúvida, eu nem me arriscaria a fazer uma pergunta da natureza da importância do legado dele, tendo em vista que internacionalmente, em vários países, às vezes ele é bem mais quisto do que em algumas áreas do Brasil. A pergunta que eu faço, como entender o professor dentro desse papel de educador em uma sociedade hoje, que inclusive a gente vê nas redes sociais discursos da ordem de que a escola precisa ser menos marxista, a escola precisa ser menos paulo-freireana, E aí a gente tem projetos de lei de escola sem partido. Como é que a gente vai conseguir problematizar no professor essa responsabilidade, tendo em vista que muito da sociedade às vezes joga nele a solução dos problemas sociais? Esse é o nosso grande desafio, porque
é uma tensão muito grande entre concepções de alfabetização, concepções de sociedade, concepções de sujeito, né? Então é na luta mesmo, né? E na tensão dessas concepções é que nós vamos caminhar, não é? É que nós temos caminhado já, não é de hoje esse trabalho, essa tensão. Eu acho que ela hoje se explicita muito mais, não é? Ela fica muito mais visível, a tensão, mas ela já se explicitou de outras maneiras em outros momentos. Mesmo quando apareceu o termo letramento, não é? Que apareceu lá no final da década de 90, já era uma forma de tentar explicitar essas concepções de alfabetização, não é? Mas só que ainda de uma forma branda, não é? De uma forma branda. Hoje, esse discurso da escola sem partido ou contra o discurso marxista, ele está muito mais claro, muito mais explícito, né? É um trabalho assim, muito mais aguerrido de quem acredita que a escola não possa ter partido. Isso para mim é impensável, é impossível pensar numa escola, não é partido, não é? Mas uma escola que trabalhe com ideias, né? Que trabalhe com pensadores, né? Discutindo várias possibilidades de nós pensarmos a sociedade, não é pensar uma só, não é uma escola de um partido único também, não é? Mas é uma escola que seja plural, que aceite as diferenças não só de gênero, de raça, de cor, mas de modos de pensar também, não é? Essa seria a nossa escola ideal, né? Penso eu. Bem, professora, em um documentário produzido sobre a vida de Paulo Freire aqui no Brasil, ele cita a seguinte frase: "O meu primeiro mundo foi no quintal de casa. Eu fazer 12 coisas, eu pensante, eu falante." Bem, com essa pergunta eu queria que a senhora pudesse falar. É necessário fazer uma crítica ao professor como produtor de conhecimento, como facilitador de conteúdo, tendo em vista que o próprio conhecimento, ele perpassa não só o saber da escola, mas também o senso comum, os saberes da experiência, a codificação. A senhora concorda com isso? Eu acho que a questão não é faltar ao professor. Eu acho que os currículos, né, do curso de pedagogia, eles precisam estar sempre sendo ajustados, né? Nesse caminho entre a teoria e a prática. E nós temos procurado fazer isso já há muitos anos. Essa não é uma discussão nova. Agora, existe um discurso muito forte de destruição do professor, né? De tirar a credibilidade dos professores, desmerecer os professores, sabe? E isso tem abalado muitos professores. Não é? Quer dizer, vai formando uma ideia, os professores vão começando a acreditar. Não é? Se eles não tiverem um espaço de discussão, eles precisam ter, né, um espaço de discussão dentro da escola ou com grupos de outros colegas para pensarem a prática, o que eles fazem, o que está acontecendo, não é? Com a mídia, muitas vezes. Né? É um desgaste dessa profissão, quer dizer, uma profissão que já teve uma distinção tão grande, né? Antigamente ser professor mestre, né? Era uma distinção como do médico, casar com uma professora, não é? E a gente vem vendo um desgaste progressivo, né, dessa atividade profissional, que é uma atividade profissional fundamental em qualquer sociedade. Exatamente. Né? Qualquer sociedade precisa de pessoas umas que passem para as outras, não é, o conhecimento acumulado pelo homem, que tem um espaço de discussão para ampliar a leitura do mundo, que é o papel da escola, não é? Mas para isso nós precisamos de mediadores, né? Precisamos de com quem que a gente vai conversar isso, né? Com educadores na acepção integral da palavra, né? Professores e educadores. Certa vez eu tive uma conversa com um educador indígena, o Daniel Munduruku, né, que ele teve a oportunidade de fazer pós-graduação e ele tem um livro que é Mundurucano, ele fala um pouco disso, a distinção entre professores e educadores. Precisamos ser mais educadores a partir de Paulo Freire, por exemplo, Sim, também? A senhora concorda? Com certeza, o ideal é um professor educador, não é?
Mas é um professor, sabe? É um professor com função também, social, é um professor educador, não é? Mas, em geral, os professores, eles, por conta dessa insegurança grande, não é natural que um professor novo qualquer profissional novo que comece uma profissão, ele tem inseguranças, não é? Até o profissional mais experiente. De viver determinadas situações. Então, ele precisa ser reconhecido como um profissional, não é, para poder ter espaço de atuar, de acertar, de errar, não é? E os professores, muitas vezes, não sentem esse espaço, então tendem a reproduzir modos como eles foram educados, como eles foram ensinados, não é? A repetir, como se aquilo fosse uma tábua de segurança. Não é? Eu fui educado assim, deu certo, por que não vai dar certo assim? Não é? Sem pensar num mundo que mudou muito. Um mundo que mudou muito, então mudaram as condições de produção também da nossa profissão, as condições de produção dos livros didáticos, muita coisa mudou. Então isso determina que nós também mudemos o nosso nosso currículo, nossos conteúdos. Então essas coisas todas são muito interligadas. Então repensar o próprio pensamento é algo importante para a sociedade atual, né? O próprio? Repensar o próprio pensamento. Sim, exatamente. Repensar o próprio pensamento. Cada um de nós tem que estar fazendo isso sempre, não é? Sob pena de ficar ilhado, né? Ou então de resgatar sempre aquelas matrizes eurocêntricas que foram ensinadas, isso. Não é? Até em concurso nós vemos, né, professor? Vamos lançar provas que necessitem de, quem sabe, teorias da aprendizagem. Aí volta, vamos ver Piaget, vamos cobrar Piaget, Vygotsky. Então são estruturas que precisam ser repensadas, né? Eu não sou da área de pedagogia, mas a gente termina sendo atravessado também sobre essas estruturas. Professora, em relação à mesa que a senhora pôde participar, né, nesse seminário, como foi a sua abordagem a partir desse tema? Inevitavelmente já tocamos em algumas áreas sobre a sua apresentação? Não, o principal foco da exposição foi sobre a linguagem, a questão da linguagem, não é? Como é que a linguagem oral e a linguagem escrita são marcadores sociais muito fortes. Não é? A Constituição fala em vários tipos de preconceito, mas não fala no preconceito linguístico, que é um preconceito muito forte. Nós, às vezes, rejeitamos o outro pelo modo como falam, né? Pelo modo como escrevem. Agora, eu tenho alunos jovens, né, que falam, não, quando ele vem escrevendo você com 2 S's ou não sei o que lá, está excluído. Eu não quero mais conversar com ele. Sala de chat, Facebook, não é? Então, a linguagem é um marcador social muito forte, não é? Nós nos excluímos por conta de modos de falar, modos de escrever. E o que isso tem a ver com os processos de escolarização, com os processos de ensino-aprendizagem, com os processos de produção de linguagem, falar, ouvir, ler, escrever. Então, essa que é a abordagem principal aí do trabalho, procurando mostrar isso com textos de crianças, e atividades de sala de aula, e textos de adulto também, de um idoso, que fala sobre a própria vida, como ele se profissionalizou, quer dizer, um espaço que ele teve na sala de aula para relatar o processo dele de profissionalização desde criança, não é? Mas falando aquilo com orgulho, não é? De ter se formado um profissional, da avó ter levado para tirar carteira de trabalho. Não é? Então, como é que a linguagem nos marca de muitas maneiras, né? Quer dizer, falar é agir. Falar não é falar é praticar, falar é agir, é ação. Falar é como se fosse, né, estático, mas não é, tem muito movimento por trás, né? Vale o que está escrito, mas vale o que está falado da memória. Também. Professora, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já para conversar sobre isso. Você de casa não sai daí, já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já.
Bem, voltamos do intervalo e a gente continua a conversar agora no segundo bloco do programa Educação em Pauta com a professora Cecília Maria Aldiguerre Goulart. Ela é professora da Universidade Federal Fluminense e veio a Natal participar do Seminário Internacional Diálogos com Paulo Freire. Professora, no bloco passado a gente estava falando sobre a questão da escrita, não é? Tema da sua fala no seminário. Queria puxar um pouco mais sobre esse assunto. Quando o aluno erra, por exemplo, em uma escrita, ali são marcas sociais e de uma densidade subjetiva muito maior do que colocar apenas um certo ou errado, não é isso? Então, o erro faz parte do processo de aprender qualquer coisa, né? Ninguém pode errar o que não sabe, como diz a professora Bernadette Abalri num artigo dela. Errar o que não sabe é impossível. Se está aprendendo, faz parte. Errar ou tentar por um lado, tentar por outro. Mas esses erros, eles podem ser sinalizados, né? Eles podem ser sinalizados dentro desse processo, desde que não seja logo no começo do processo, né? O ideal é que os alunos tenham espaço para ter intimidade com a língua, para escrever com largueza, ler também com largueza, né? Fazer especulações sobre a leitura. Deve estar escrito isso aqui, porque tem essa figura aqui. Então, abrir espaço para especulações na escrita e na leitura. E isso vai levar a erros, né? Mas tem que compreender esses erros dentro desse movimento do processo de ensino-aprendizagem. E, aos poucos, e pedindo que os próprios alunos vão relendo seus trabalhos, ou relendo com colegas e tal, e vão refazendo. Aprender. Surge uma dinâmica, né? Escrever é reescrever, sempre, para qualquer um de nós. Ninguém escreve um documento, ou alguma carta, ou alguma coisa de primeira, sai de primeira. É muito difícil escrever, reescrever. Então, ensinar isso não é escrever assim mesmo. A gente escreve e reescreve, passa limpo até chegar a um formato final de um cartaz, de um bilhete, de alguma coisa. E dentro desse processo de conhecimento... Mas a escola dá pouco tempo para revisão, não é? A escola tem muita pressa e os processos humanos, eles têm um tempo, e o tempo não é o mesmo, meu para tempo cada não é o aluno mesmo também, que não é? o seu, sabe? Então a escola precisa pensar mais nisso também. Se ela está preocupada com uma formação humanizadora, como Paulo Freire defendia, né? Que respeite mais os sujeitos, né? E que forme realmente esses sujeitos dentro das suas possibilidades, das suas potencialidades, né? Que não são as mesmas de nós todos. Dentro desse processo de ensino-aprendizagem para o professor, pensar na prática, o dia a dia do professor, ensinar poderia ser sinônimo, estou usando uma metáfora, de aprender também, não é isso? O professor precisa entender essa questão. Ensinar e aprender... Não... O professor ensina e ele aprende também como aluno. E essa é uma metáfora também importante. Essa foi uma grande lição do Paulo Freire, né? Ensinar e aprender caminham juntos, não é? Esse é um movimento sempre, que acontece sempre. Quer dizer, o professor está aberto para conhecer, para reconhecer, né, outras possibilidades de vida, de ser pessoa, de ser aluno, de histórias que ele nunca pensou. Muitas vezes a gente se surpreende com as pessoas, não é? E provocar aberturas também nos alunos para que eles aprendam, para que eles recebam novos conhecimentos, né, conversando com os conhecimentos que eles já têm. E percebam que estão dentro do processo também, né? Os alunos. E o Paulo Freire, quando fala disso, ele fala da importância do estudo para o professor. O professor precisa estudar. Precisa pesquisar também, não é? Precisa estudar, precisa saber, conhecer a profissão dele, conhecer o que está envolvido nessa relação entre pessoas, conhecer os conteúdos, não é? Saber, não é? Isso dá uma confiança muito grande para o professor, um professor que estuda, que sabe do que ele está falando, né?
Quando ele coloca lá na pedagogia da autonomia, a questão da pesquisa, o professor precisa estar todo o tempo pesquisando também, mas essa pesquisa, me corrija se eu estiver enganado, não é uma pesquisa acadêmica em si, né? Mas é uma pesquisa com os alunos, ou no dia a dia, na formação dele próprio. Como seria essa atmosfera da pesquisa, né? Foi uma qualificação, não é, que durante um tempo se fez muito, depois ela foi muito questionada justamente porque existe o pesquisador como profissional. Eu sou uma pesquisadora, eu sou uma professora e sou uma pesquisadora. Não é? O trabalho que o professor faz na sala de aula, né, de ser uma pessoa ocupada com o trabalho dele, que faz anotações, que faz relatos da prática, não é, para poder repensar as suas atividades, o que tipo de atividade seria melhor dar para esses alunos que estão com esse tipo de dificuldade aqui, não é? Então, esse é um outro tipo, são levantamentos, não é? São levantamentos, é feito pesquisa eleitoral, não é uma pesquisa, é uma enquete, é uma coisa. Uma pesquisa é uma atividade profissional, né, que tem métodos, tem rigor científico, né? Tem um rigor, tem toda uma organização que caracteriza um determinado estudo como pesquisa. Outra coisa importante, professora, a questão das contribuições para o professor, não é? O professor que tem nesse método Paulo Freireano, digamos assim, né? Para ficar um pouco mais claro, por exemplo, hoje no Brasil, para ser professor de ensino médio ou então de cursos de bacharelado, tem a questão da pedagogia, disciplinas. Mas, por exemplo, quando a gente vai discutir professores da parte de economia, de engenharia, são professores que inevitavelmente não passam por uma formação pedagógica em si. Seria mais uma pergunta por curiosidade. Quem está assistindo em casa que porventura é dessa outra área, por onde começar a ler Paulo Freire? Obviamente já deve saber, ter ouvido falar ou lido alguma coisa. Quais seriam as primeiras publicações? Porque a gente ouve muito a questão da pedagogia do oprimido, né? Mas quais são os livros, por onde começar para entender um pouco mais? Eu acho que Pedagogia da Autonomia. Da Autonomia. Eu acho que é um livro que todo mundo devia ler. Sabe? Não é um livro para professor. Não só para professor, né? Formação. Mas é um livro que fala da vida, né? E da importância de nós sermos autônomos, né? Da questão da liberdade, da minha liberdade em relação à sua liberdade, sabe? Então eu acho que é um livro para pais, por exemplo, não é? Pensarem, né, os modos como educam seus filhos, né? Muitas vezes estão pensando que estão fazendo para um lado, estão fazendo para o outro, né? Espaço de mais, espaço de menos. E mesmo as relações, né? As relações interpessoais, né? Familiares, que nem sempre são fáceis, né? Então eu acho que é um livro que ajuda muito a vida, né? A falar sobre o nosso cotidiano, né? A gente falou sobre alguns pontos essenciais no Paulo Freire e, sem querer ser muito, digamos assim, dogmático, mas a ciência trabalha com métodos, não é? Mas como pensar em geral esse método paulo freireano, né? Como pensar a partir da educação? Quais seriam as bases assim teóricas, por exemplo? O método Paulo Freire, o mais importante do método, né, é justamente não perder o contexto da realidade dos alunos. Não é? Porque o método em si, ele acabou trabalhando com famílias silábicas, com isso que nós chamamos do método tradicional, não é? Aí você, o método dele era um método tradicional. Não, sim, mas o mais importante do método dele não eram as famílias silábicas. Era a experiência, era o contexto de vida, da realidade daqueles alunos que ele levava para conversar, ele fazia brotar aquelas vidas na voz deles, não é? E dali, então, ele começava a trabalhar a questão linguística, né? A questão das unidades linguísticas, não é? Mas eu até vou mostrar, olha, agora eu vou mostrar na mesa, né? Na mesa eu mostrei uma
uma atividade dessas, com a palavra tijolo, né? Em que ele faz o tatetitotu, jajajijoju, laleli lolu, e um aluno chega e ele pergunta, e agora, vamos ler aqui, o que a gente pode escrever com esses pedaços de palavra, não é? E aí o aluno pegou o tatetitotu, e tu já lê, tu já lê. Ele formou uma frase, o sentido era tão forte naquela turma que ele olhou o tatetitotu, ele formou uma frase, assim, uma coisa incrível, né? É uma imersão linguística nesse objeto, no caso, né? Ele estava tão imbuído, né, do sentido, né, que a questão das famílias silábicas ficaram de fora. Em relação ao dia a dia dos alunos, né, como eles têm contato com essa leitura, né, de um autor que veio do Nordeste, mas que tem uma contribuição gigantesca, né? Às vezes, por ser brasileiro, alguns alunos, será que tem alguma importância mesmo? Porque a gente vive numa cultura eurocêntrica. Eles leem e gostam muito. Em geral, as leituras e as discussões são muito boas, muito bem recebidas, né, no contexto de outras leituras, né? Porque nós lemos outros autores também nesse curso de alfabetização que eu dou, por exemplo, né? Alguns linguistas, o próprio Paulo Freire, o Bakhtin, o Paulo Freire sim, mas o Vygotsky, a que você se referiu há pouco, o Bakhtin, que tem uma teoria da linguagem, uma teoria da enunciação, que compõe muito bem com Paulo Freire, e outros linguistas que trabalham com o processo de alfabetização. Eu falei há pouco da professora Bernadette Abal, João Vanderlei Geraldi, são autores importantes para ler e discutir. Maria do Rosário Longo Mortati, que escreve sobre a história da alfabetização no Brasil, a história dos métodos. Então, toda essa parte, num semestre, nós trabalhamos. São vários interlocutores mais atuais, né, professora? Uma visão bastante abrangente, né? Ok, professora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês. E ficamos abertos para outras oportunidades, a gente falar sobre outros temas, ou então revisitar esse mesmo tema. Seja bem-vindo. Tá bom, aqui. muito obrigada. Muito obrigado pela sua audiência, você de casa que acompanhou o programa Educação em Pauta. Até aqui, a gente termina mais uma edição do nosso programa, sempre fazendo o convite para no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui pela TV Câmara, você acompanhar mais uma edição do Educação em Pauta. Você pode também rever e compartilhar os nossos programas no nosso canal do YouTube. A gente se vê na próxima semana. Até lá!